Se você não me conhece, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder, essa será a sua revisão. E uma dica de ouro: o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. E agora, vamos para a nossa aula? Olá! Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Bancasesp, TCE 2018. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas qualificam a palavra práticas. Item errado. De fato, antiéticas e ilegais qualificam o substantivo práticas, mas combatidas é um verbo, numa frase em voz passiva. Devem ser combatidas, não é um adjetivo. Bancasesp, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo relação. Observação: a relação não é homogênea nem constante. Bancasesp, TRE, Analista 2017. No início da Idade Média, as monarquias germânicas continuaram sendo teoricamente e, por vezes, praticamente eletivas, como a monarquia visigótica. Julgue o item. O adjetivo germânicas expressa um atributo negativo de monarquias. Item errado. O adjetivo que indica a origem é objetivo, não expressa opinião negativa ou positiva. A monarquia era germânica, em oposição à inglesa, por exemplo. Conclusão: não é um atributo, é uma categoria objetiva, um fato. Bancasesp, Agente Administrativo, CAD 2014. Julgue o item a seguir. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Item correto. Sabíamos e procurávamos.
A acentuação dessas palavras se justifica na regra das proparoxítonas, que são todas acentuadas. Banca-CESP, Anatel, Administrativo 2014. O emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra. Banca-CESP. CEF, Cargo Engenharia Agronômica 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em eis. Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Banca-CESP, Polícia Federal 2014. Os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica. Item correto. Série e história são paroxítonas terminadas em ditongo e, por isso, são acentuadas. Banca-CESP, ANTAC 2014. O emprego de acento gráfico em água, distância e primário justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item correto. Água, distância e primário são paroxítonas terminadas em ditongo oral e, por isso, são acentuadas. Banca-CESP, CBM 2014. As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica. Item errado. Meteorológica, científico e containers são acentuadas por serem proparoxítonas. Não são regras diferentes. Banca-CESP, Soldado, CBM 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer i tônico formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Banca-CESP, Suframa 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Fenômeno e próximo são proparoxítonas, por isso são acentuadas. Banca-CESP, FUB, Revisor 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Entrever é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Banca-CESP, Suframa 2014. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O emprego de acento nos vocábulos amazônicas, altíssimas
e pássaros atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Amazônicas, altíssimas e pássaros são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, MDIC 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Índice e período são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. O vocábulo de que se derivaram formas como polar, polarizar, polarizadas, tem acento diferencial. Item errado. Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo. Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica: 1. Pode, pretérito, pode, presente. 2. Por, verbo, por, preposição. 3. Tem, plural. Tem, singular. 4. Vem, plural. Vem, singular. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. Os vocábulos prejuízo e atrai acentuam-se atendendo à mesma regra. Item correto. Prejuízo e atrai são acentuados pela regra do I e U tônicos em hiatos. Banca CESP, TRE 2011. Em contribuíram, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica. Item errado. Contribuíram é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, TRE 2011. As palavras catástrofe e climática recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item errado. Catástrofe e climática são ambas proparoxítonas e, por isso, são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão. Banca CESP, Ancine, 2012. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Indivíduo, diária e paciência são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. É correta a forma variante de grafia do vocábulo projeto de lei com hífen? Item errado. Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação. Projeto de lei, forma correta. Projeto de lei, forma errada. Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação. Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen. Banca CESP, Correio 2011. Em decorrência do acordo ortográfico da língua portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras como Miller, a palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. Banca CESP, TJ 2011. Os vocábulos analítica e teríamos
recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Analítica e teríamos são proparoxítonas. Banca CESP TJ 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP ANAC 2012. As palavras início e série recebem acento gráfico com base em regras gramaticais distintas. Item errado. Início e série são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP TJ 2012. As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Calúnia e injúria são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Conteúdo é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP SEE Professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, com 2 S, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com 2 Rs, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH e ensino, com EN. Banca CESP SEE Professor 2013. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Item correto. Marcando os ditongos língua, julho, início, série e convivência são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Banca CESP SE Distrito Federal 2017. Mesmo sem insistir em tal ou qual ação secundária das novas condições de vida física e social e de contato com os indígenas e posteriormente com os africanos, é óbvio que a língua popular brasileira tinha de diferenciar-se inelutavelmente da de Portugal e, com o correr dos tempos, desenvolver um coloquialismo. Os vocábulos africanos e correr, originalmente pertencentes à classe dos adjetivos e dos verbos, respectivamente, foram empregados como substantivos no texto. Item correto. A palavra africano pode ser adjetivo se estiver ligada a um substantivo, mas foi usado como substantivo visto pela presença do artigo os. O verbo correr também foi substantivado pelo artigo. Observação: o verbo correr, como substantivo, recebeu uma locução adjetiva dos tempos. Banca CESP TJ 2011. Convocada por Dom Pedro em junho de 1822, a Constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 1823, mas acabaria dissolvida 6 meses depois, em 12 de novembro. Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do texto acima, julgue o item.
As formas nominais convocada, instalada e dissolvida têm como substantivos correlatos, respectivamente, convocação, instalação e dissolução. Item errado. Alguns substantivos derivam de verbos que recebem sufixos substantivadores, como ão. Convocar, convocação, instalar, instalação, dissolver, dissolução. Observação: dissolução não existe. Banca CESP, TRF 2017. Haveria prejuízo gramatical para o texto caso a palavra procedimentos padrão fosse alterada para procedimentos padrões. Item errado. Há duas regras válidas. Primeiro, flexionar os dois substantivos pela regra geral, ou, segundo, flexionar somente o primeiro pela regra específica de delimitação por tipo, finalidade ou semelhança. Conclusão: não haveria prejuízo para o texto caso se efetuasse a troca referida na questão. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.